Hoje a gente vai falar sobre a trombose com relação ao risco, né, da pessoa morrer, de ter complicações graves. Esse é o nosso tema de hoje. Se a trombose nas pernas pode causar danos graves à saúde, irreversíveis e até mesmo se tem chance daquela pessoa não aguentar a trombose e morrer. É sobre isso que a gente vai falar. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo para você todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. A trombose por si só é o que? É uma formação de um coágulo dentro das veias. O local mais frequente são os membros inferiores, são as pernas, tá? E esse trombo que se forma lá, né, ele pode acontecer por vários fatores, tá bom? Vários fatores como um machucado no vaso sanguíneo, sangue parado dentro da circulação, dentro das veias. Ele pode acontecer por situações que deixam o nosso sangue mais, digamos assim, espesso, mais grosso, que a gente chama de hipercoagulabilidade, seria o nome técnico para isso. Tem várias coisas, né? O cigarro, anticoncepcionais, a própria gestação, as alterações hormonais da gestação, a pessoa que não se trata, que é obesa, que fuma, não controla o peso, usa, né, hormônio, aquela pessoa que não trata diabetes, pressão, não cuida do seu colesterol, do açúcar no sangue. Então tudo isso deixa o nosso corpo altamente inflamado, né? Deixa a nossa saúde fragilizada. Tem também aquelas pessoas que já têm um histórico familiar, é um fator de risco. Quem tem trombofilia é outro fator de risco. Quem tem histórico pessoal, já teve um episódio de trombose, pode ter novamente, tem um risco um pouco aumentado. Então tudo isso, né, causam essas três coisas que eu falei, que a hipercoagulabilidade ou alguma dessas coisas pode causar lesão no vaso sanguíneo, lesão no endotélio, que é a capa que reveste o vaso sanguíneo, né, a capa mais interna, e também podem causar êxtase, que é sangue parado. Aquela pessoa que opera um fêmur, faz uma cirurgia plástica, tem que fazer repouso, que fica várias horas durante o dia na mesma posição, sentado, em pé. Então qualquer coisa que cause isso, né, pode gerar uma trombose. E aí a trombose, ela tem vários graus. Ela pode ser uma formação de um coágulo menor, um coágulo médio, um coágulo grande, né? A veia, ela tem um tamanho. E esse coágulo pode ocupar a veia como um todo, fechar ela totalmente, obstruir completamente, né, o lúmen, a luz desse vaso. Ela pode ser um trombo menor que deixa passar uma parte do sangue ali e só atrapalha, mas não interrompe totalmente. Então isso, pessoal, vai ser, né, de acordo com a gravidade do caso, né? O que pode acontecer com aquela perna? A primeira coisa é, se o coágulo está atrapalhando o fluxo do sangue nas veias, vai causar inchaço. A perna fica muito inchada, começa a doer. E aí, pessoal, dessa forma, né, esse coágulo ele pode ser interrompido ali, a gente pode, né, fazer esse diagnóstico, começar o tratamento e proteger essa pessoa de complicações, ou ele pode progredir para aquela pessoa que não quer procurar um médico, que fica esperando para ver se aquilo vai melhorar, tentando formas caseiras. Esse coágulo pode aumentar cada vez mais. No nosso corpo, a gente tem dois sistemas. Um sistema que forma coágulo constantemente e um sistema que degrada aquele coágulo. O equilíbrio entre os dois, né, é que causa uma pessoa ser normal, é que causa estabilidade no nosso corpo, que a gente chama de homeostase. Homeostase é o funcionamento normal do corpo, né? Você está respirando e agora seu corpo está funcionando em harmonia, seu coração está batendo, seu intestino está funcionando, seu rim está produzindo xixi. Então, nosso corpo ele tem a situação normal, que é a homeostase. Tanto que se você corta, né, faz um cortezinho, logo aquele sistema que faz o coágulo é ativado, vai lá, cicatriza aquele, né, tapa aquele coágulo, aquela ferida ali para não perder sangue. Então, o nosso corpo ele constantemente tem esses dois sistemas, o que fabrica o trombo e o que degrada o trombo. E quando acontece a trombose é porque alguma daquelas toxinas que eu falei, algum daqueles vilões, daqueles três vilões que eu falei, que é o sangue parado, êxtase sanguínea, um machucado no vaso, que é a lesão endotelial, ou a hipercoagulabilidade causada por cigarro, por obesidade, por hormônio, por várias coisas que eu já mencionei, ele desequilibra essa homeostase, essa harmonia do nosso corpo, e aí a pessoa tem excesso de formação de trombo, formando esse coágulo, esse trombo ali dentro da veia. O anticoagulante, que é o remédio que trata a trombose, ele estabiliza esse trombo a ponto do outro sistema, que é o que degrada o trombo, e agir para
diminuir, para consumir, para quebrar, para destruir aquele trombo aos poucos. O anticoagulante, pessoal, que a gente dá para tratar a trombose, a gente geralmente não quebra o trombo. Os remédios que quebram o trombo são chamados de trombolíticos. Eles são usados em situações bem específicas porque eles são muito fortes e podem ocasionar sangramentos pelo corpo, tá bom? Então, na maioria das vezes a gente usa o anticoagulante para estabilizar aquele trombo e o nosso próprio sistema 2, que eu falei, que degrada aquele trombo, agir, né? Vamos manter o coágulo estável, não vamos deixar ele crescer e a natureza, né, do nosso corpo, a homeostase, vai reintegrar aquele coágulo de volta para o nosso corpo, vai degradar ele e reabsorver. É isso que a gente faz quando a gente trata a trombose. Só que quando a gente não consegue fazer isso, é que vem o problema. Aquela pessoa, né, que não procura auxílio, que deixa aquele quadro agravar, piorar cada vez mais, o trombo vai crescendo, crescendo e pode ter duas coisas, né? O primeiro é o seguinte, é aquela perna ficar com dano irreversível, ela machucar, entre aspas, né, de forma figurativa para vocês, esse trombo machucar a circulação e destruir várias partes da veia da nossa perna, e aquela perna ficar inchada e não voltar mais ao tamanho normal. E a outra coisa que é a principal, né, a mais grave, que é a mais importante, é esse trombo pode crescer tanto e ficar tão instável que ele solta um fragmento ou ele pode sair como um todo, viajar totalmente, sair da perna e parar nos pulmões. Então esse que é o quadro clínico da trombose, que é grave e pode inclusive levar a pessoa ao óbito, pode inclusive matar. Um quadro de embolia pulmonar grave, onde o trombo que se desprendeu da perna é muito grande, ele pode obstruir totalmente a circulação nos pulmões, pode entupir os vasos sanguíneos dos pulmões, impedindo que a pessoa consiga respirar. Tá entendendo? Ela não consegue mais respirar de forma adequada, às vezes dá tempo de dar o socorro, de chegar no atendimento, às vezes nem isso, né? Esse coágulo, quando ele migra e vai para os pulmões, que é a complicação mais séria na fase aguda da trombose. Imagina quando você, por exemplo, prende a respiração aí agora, né? Você consegue ficar quanto tempo sem respirar? Talvez 1 minuto, no máximo 2, mas dificilmente você vai chegar a 5 minutos. 10 é quase impossível uma pessoa chegar a 10 minutos sem respirar. Então, quando esse trombo chega nos pulmões e ele atrapalha essa troca de, né, quando eu inspiro, puxo o oxigênio, ele atrapalha, né, o meu pulmão a oxigenar o sangue e aí a pessoa pode ter complicações graves. Ah, Antônio, perder a perna, quem tem trombose venosa pode perder a perna? Até pode, pessoal, mas é a minoria dos casos quando a gente está falando de trombose venosa. Porque existe outra modalidade de trombose, que é a trombose arterial. Aí nesse caso, aí é mais comum a gente ter um membro em risco, né? Agora, na trombose venosa, na maioria das vezes, se a pessoa não fica perdendo tempo, né? Não fica adiando o auxílio de um profissional de saúde para chegar ao diagnóstico e começar a fazer o tratamento correto, quando a pessoa faz tudo direitinho, né, procura auxílio rápido, a gente consegue estabilizar esse trombo. Quando ela já começou a tomar o remédio, a gente consegue impedir a progressão desse trombo, mantém ele estável, né, mantém ele sem o crescimento acelerado e o nosso corpo já começa a lidar com ele, já começa a degradar aquele trombo para restabelecer a circulação normal. Tá bom? Então, nos primeiros dias da trombose, né, que é aquele período mais crítico, que é o período crucial do tratamento, onde aquele trombo ainda não está, né, em tratamento adequado, ou a pessoa ainda não sabe, ou mesmo que já descobriu, começou o tratamento recentemente, aquele trombo ainda não está homogêneo, não está estável, é um trombo que ainda pode migrar alguma parte. Essa é uma dúvida bem comum que eu tenho, pessoal, sobre essa migração. Ah, Antônio, eu descobri que eu tenho trombose, já estou tratando, o que eu faço? Eu tenho que ficar de repouso absoluto, porque eu tenho medo dele sair da perna, migrar para os pulmões, já que você falou que isso acontece, então eu não vou fazer nada, né? Na verdade, pessoal, nos primeiros horas e dias que começou o evento, é a hora mais crítica, mas quando aquela pessoa já fez o diagnóstico, já está tratando, né? Aquele período já é um período um pouco mais seguro, que a pessoa pode fazer um repouso relativo. O que isso quer dizer? De forma mais clara, de forma mais prática. A pessoa que toma o remédio certinho, que não esquece, que se cuida, né? Tá procurando
evitar o cigarro se já fumava, a se alimentar corretamente se não fazia isso, tá bom? Essa pessoa, né, quando ela começa a se tratar, a gente pode permitir, né, que ela tome banho no chuveiro, que ela coma na mesa com todo mundo, né? Talvez no final do primeiro mês, início do segundo mês, já liberar ela para uma caminhada de leve, uma caminhada bem levinha, né, para começar a ficar mais ativa. Tá entendendo? Então isso que é o repouso relativo, a pessoa pode andar em casa. Agora, se a gente libera, né, muitas vezes a gente tem umas pacientes um pouco levadas, a gente fala assim, pode fazer alguma coisa dentro de casa. Não é para ficar, por exemplo, o dia inteiro limpando casa, varrendo casa, lavando roupa, fazendo comida no almoço, na janta, aí já a perna provavelmente vai reclamar, ela vai doer, vai começar a ficar desconfortável. Então, nos primeiros 15, 30 dias é um repouso relativo, onde a pessoa gradualmente pode ir começando, né, a realizar suas atividades. Não é para ficar deitada em cima de uma cama, inválida, com a perna para cima, sem poder nem pisar no chão para ir no banheiro, não é isso. Repouso relativo, né, a pessoa pode fazer uma atividade mais discreta. E aí, pessoal, lá no final, né, já começa a passar aí 2, 3 meses do tratamento, a gente já pode começar a reabilitar aquela pessoa para a prática de atividades um pouco mais vigorosas, né? Por exemplo, uma natação, né, depois do terceiro mês, ou dependendo da gravidade, ou esperar um pouquinho mais, mas com o passar do tempo, com a recuperação, a gente já pode começar a liberar aquela pessoa. Então, pessoal, é isso que fica aí de mensagem para vocês. A trombose, ela pode se manifestar em uma forma grave, né, que é a embolia pulmonar, que inclusive pode ter o risco de óbito, o risco de morte daquele paciente, mas na maioria das vezes, tratada corretamente, feito o diagnóstico precoce, iniciou o tratamento certinho, a pessoa vai se cuidar, na maioria das vezes a gente consegue resolver sem nenhum problema. Quando a pessoa faz tudo isso, né, segue todas as recomendações, a gente tem uma evolução boa, tá bom, pessoal? Então, se você gostou, deixa aí seu comentário para nós, a gente quer saber o que você achou aí do outro lado.